Oi, gente, Ana Cláudia Mello, farmacêutica clínica, residente em atenção básica da família, e mais uma vez eu vim falar com vocês no nosso canal Fala Farma sobre temáticas de educação e promoção à saúde. Hoje eu queria falar sobre o coronavírus. Por quê? Houve muitas solicitações referentes a esse tema, porque é um cenário que nós estamos vivendo nesse momento, né? Então, o que é o coronavírus e o que ele pode causar no organismo? Até onde isso é verdade ou não? O coronavírus, ele faz parte de um grupo de vírus que causa infecções respiratórias. Ele foi mais divulgado em dezembro de 2019 em casos relatados na China. O SARS-CoV-2, que é o agente causador da doença, que é o coronavírus, ou o Covid-19. Por que causa toda essa preocupação e o porquê do isolamento? Infelizmente, nós não temos como tratar todos os pacientes de uma única vez. Por isso é recomendado o processo de isolamento, para que as pessoas tenham o mínimo de contato possível, para que assim ele não possa se alastrar e assim o próprio sistema de atendimento fique superlotado e muitas pessoas não consigam o atendimento necessário. Então, quando a gente parar para avaliar, sim, a gravidade dessa doença, temos que pensar de forma coletiva e não apenas individual. Eu entendo que essa situação atinge todos os setores, tanto econômico, de saúde, de convivência social. Mas quando a gente pensar nesse processo que sim gera dificuldade para a gente parar nossas atividades e se reinventar nesse processo, muitas pessoas se perguntam até onde é necessário ou não esse isolamento. Então, uma das respostas que eu tenho para vocês é isso: evitar que as pessoas fiquem doentes juntas e dessa forma não consigam o atendimento necessário. Dessa forma, também a gente evita que um grande número de pessoas venham a óbito, pessoas que muitas vezes não vão ter o mesmo acesso que as outras, até por falta de materiais e mão de obra para poder atendê-las. Outra questão é, até onde pode ser transmitida e como que é esse processo de transmissão? Como eu falei, é uma doença infecciosa que é acometida através das vias respiratórias. Então, tudo que gera gotícula, espirro, secreção pelas vias aéreas, ou seja, espirrar, tossir, pode causar ou levar à transmissão. Sempre que a gente fala em transmissão, automaticamente a gente pensa em quê? Como bloquear, como evitar que essa transmissão se alastre. Uma das práticas também são práticas de saúde, que nada mais é lavar as mãos o máximo de número de vezes possível, principalmente quando saímos de ambientes públicos, antes das refeições, antes mesmo de chegar em casa ou ao chegar em casa, água e sabão. O álcool, ele é bom sim, quando você não tem acesso à própria pia, água e sabão. E não precisa ser um agente muito forte de limpeza, apenas o sabão simples da sua casa. Outra questão também a se pensar é quando a gente vai espirrar. É muito comum a gente utilizar a mão, porque já é uma prática natural que a gente aprendeu. Mas o importante é você evitar que é utilizar a mão durante o espirro. Utilize o braço, assim você bloqueia de forma mais adequada e esse vírus não fica na sua mão quando você tocar as outras superfícies e objetos. Outra questão também é reforçar os nossos hábitos de saúde, como não evitar compartilhar os objetos de uso pessoal, deixar o ambiente o mais arejado possível, portas e janelas abertas, porque onde tem umidade, onde não circula o ar, mais agentes ficam presos nesse local, seja bactérias ou vírus. Então, manter o ambiente arejado é de suma importância, para que a gente evite que esse ambiente fique mais tempo contaminado. Outra questão também que é muito falada é a questão de reforço da imunidade. Não necessariamente com o uso de medicamentos, mas com práticas diárias, que vai desde um sono adequado, uma alimentação rica em nutrientes e melhor ingesta de água. Bom, com esses passos a gente já consegue entender o que é o vírus,
como transmite, o porquê do isolamento e como reforçar nosso sistema imunológico frente a essa situação. Mas também a gente pensa que a saúde mental também tem um impacto no nosso corpo. Durante esse processo, muitas pessoas ficam isoladas e também começam a desencadear ou piorar alguns sintomas que já pré-existentes de alguma doença que tenha, como depressão ou algumas síndromes do pânico, se porventura tiver. É necessário manter o acompanhamento médico durante esse processo. E mesmo quem não tem essa patologia ou essa doença, desenvolver algumas atividades para que sua mente se mantenha produtiva, desde fazer coisas que você goste, como ler, assistir um filme, passar mais tempo com a sua família, seus filhos e parentes que estejam na própria residência. Lógico, evitando grandes encontros, só com as pessoas que ali residem. Dessa forma, a gente consegue entender também que as práticas de saúde, elas nos ajudam em todo o processo de doença, tanto como prevenção como tratamento. Muitas perguntas também se fez em torno da medicação. O que eu posso tomar para melhorar os sintomas? Ou para poder sair de um quadro clínico crítico dessa doença. A doença, quando ela desencadeia no organismo, a gravidade dela é de acordo com o organismo que for acometido, ou seja, com o histórico do paciente. Se ele já tiver alguma doença pré-existente, como diabetes, hipertensão, doença imunológica, ou algo que debilite o seu organismo, já é um quadro que você tem que ter maior preocupação. São pacientes que já têm que ficar em alerta. Então, esses pacientes, por sua vez, já têm um respaldo para ser mais rapidamente atendidos, principalmente os idosos, porque pelo processo natural, o seu corpo, a fisiologia, ela tende a ficar um pouco mais lenta, seja por um processo de patologia já existente ou pela fisiologia natural. Outra questão é, como que eu posso tratar, né? Como a gente estava falando. O tratamento ainda é sintomologia, é sintomático. Geralmente aconselha-se o uso de analgésicos e antitérmicos. Como eu falei, estamos conversando com o farmacêutico. Então, até esses medicamentos, eles devem ser prescritos e orientados por médicos e farmacêuticos na sua tomada, respeitando a dose e o horário deles. O tratamento em si vai desde medicamentos em ambientes hospitalares a analgésicos e antitérmicos. Quando a gente fala de medicamentos em ambientes hospitalares ou monitorados, são os medicamentos que estão tendo muita divulgação na mídia, como a cloroquina, por exemplo, um medicamento que já é utilizado para tratar outras doenças. Mas essa medicação, como as demais, a azitromicina, dentre outras que está tendo divulgação, são medicações que ela tem eficácia e segurança para outro tipo de doença. Ainda não há uma avaliação clínica sobre testes específicos para isso. Ainda está em desenvolvimento e mesmo quando prescrito, é sobre orientação médica em ambiente hospitalar. A dose, que é o que garante a segurança e o tempo de tratamento, ainda está em análise. Por isso é necessário entender que a automedicação não é adequada, tanto porque você retira a acessibilidade do medicamento para quem já o utiliza com outro fim de diagnóstico, como por exemplo, doenças reumatológicas ou imunológicas. E esses pacientes, se ficarem sem a medicação, geram um impacto muito negativo no organismo deles. Então, ter a consciência coletiva, mais uma vez, é necessária. Outra questão também é por não ainda ter certeza da segurança e eficácia para essa finalidade, pois ainda está em desenvolvimento para isso, não é adequado o uso na sua residência sozinho. E também é preciso entender que medicamentos sem orientação causam dano à sua saúde, sequelas que podem acometer o corpo e ficar por muito tempo. Sempre que você tomar uma medicação, tenha consciência disso. Não adianta a gente querer correr por antecipação, por euforia e adquirir o medicamento e estocar e tirar a acessibilidade para quem precisa, agredir o próprio organismo e ainda causar um dano a si mesmo.
parar e pensar sobre isso é importante. Outra questão é, tá, mas e a vacina? É possível ou não? A vacina ela também está em desenvolvimento, seria uma forma de prevenção. Mas toda vacina ela precisa de um tempo hábil para que seja verificado a população e o agente que circulou para depois ser fabricada. É preciso no mínimo de 12 a 18 meses para fazer essa análise. Então, infelizmente, por enquanto, nós não temos a vacina para isso. Por isso é tão importante entender o papel e a necessidade do isolamento. A prevenção ela se vai aí, desde manter um afastamento das pessoas que podem transmitir para outras, mesmo que você não seja de um grupo de risco, tendo em vista que o vírus ele não vai buscar apenas idosos ou pessoas que tenham algum problema pré-existente. Ele acomete qualquer célula viva de um ser humano, seja a faixa etária que for. Mas ela pode causar mais gravidade nesse tipo de pessoas. Mas não quer dizer que você não pode ter uma consciência coletiva e evitar que esse vírus chegue até elas e cause um dano maior nesse organismo. Então, quando a gente pensa em afastamento, a gente pensa em cuidado coletivo. A gente pensa que, infelizmente, nós não temos as ferramentas necessárias na quantidade que precisamos para ajudar a todos. Isso é o básico de uma saúde coletiva, é pensar sempre no próximo. E automaticamente, dessa forma, a gente se previne. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Eu tentei ser o mais básica possível, porque eu entendo que esse vídeo vai chegar a todas as pessoas que desejam ter acesso, mas de forma simples, numa linguagem mais natural possível. Eu peço desculpas se não ficou algum ponto a desejar. Peço por gentileza que coloquem nos comentários dúvidas, sugestões que vocês tenham referente aos vídeos ou até mesmo ao canal. Muito obrigada, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e aperte o sininho, assim vocês continuam tendo mais conteúdo comigo. Até mais!